Quer dizer então que você assistiu aquele meu vídeo de aplicação de metal líquido e mesmo eu falando que não recomendo fazer esse procedimento, se você não tem experiência, você foi lá e fez, agora tá aí todo pimpão achando que acabaram seus problemas com temperatura, que aplicou metal líquido ali, já era um abraço, é só jogar, é só se divertir? Negativo, cara. Você vai ver nesse vídeo aqui que metal líquido exige manutenção periódica. Fala meus queridaços, beleza? Daniel da Tech Inc trazendo mais um vídeo hoje aqui pra vocês, pessoal. Nesse vídeo de hoje vocês vão estar vendo que metal líquido ele requer manutenção de tempos em tempos. E a hora certa de fazer essa manutenção é quando o metal líquido deixar de funcionar. Você vai ver que o teu CPU voltou a esquentar, a tua placa de vídeo voltou a esquentar. É hora de você estar abrindo, desmontando tudo e refazendo a aplicação de metal líquido. Só que não é tão simples, não é só refazer. Se ele deixou de funcionar é porque ele endureceu. E se ele endureceu, você vai ter um certo tipo de trabalho para estar fazendo a remoção. O vídeo que vocês vão estar vendo a seguir, galera, foi cedido para mim pelo Henrique Dias, moderador do nosso grupo de Interposer do Facebook. Inclusive o Henrique é o meu professor particular quando o assunto é metal líquido, galera. Ele que me ensinou tudo. Ele entrou em contato comigo falando que entrou um serviço para ele lá em um computador que ele já havia aplicado metal líquido, um Interposer QTJ2. Aí ele falou, aí eu peguei e fui filmando como se eu estivesse fazendo um vídeo mesmo, vou mandar aí pra você. Se você achar interessante, pode colocar no seu canal. Pois bem, galera, fui assistir o vídeo, o cara mandou uma aula, pessoal. Esse procedimento também serve para os kits Interposer atuais, o i9 e o i7 aí de engenharia. É o mesmo procedimento, vocês vão ver que o processador que ele tá usando lá, o QTJ2, é com o da exposto, então é exatamente a mesma coisa. Se você quer aprender sobre a aplicação de metal líquido, fica nesse vídeo até o final, não perde nem um pedaço, cara, porque do início ao fim é uma aula fantástica. Então vamos lá ver como é que ficou isso aí. E pessoal, eu tô aqui com um kit onde já tinha sido aplicado metal líquido há um bom tempo. Aí o cliente estava comentando, né, que estava vendo aquecimento. Na verdade ele reclamou de uma lentidão, né, um pouco de lentidão em relação ao que ele estava habituado. E aí eu fui fazer um acesso remoto para ele e ver as temperaturas, né, no caso do processador aqui. Ver vários parâmetros, entre elas as temperaturas. Estressei pelo CPU-Z e aí eu reparei que estava tendo uma temperatura mais elevada em um núcleo específico. Aí aquele núcleo entrava em throttling e outros núcleos iam entrando em throttling em seguida, né. Aí eu sabia que esse cooler aqui tinha sido aplicado metal líquido. Imaginei que com o passar do tempo ele deve ter escoado para baixo ou algo do tipo, né. Eu vou abrir ele aqui para a gente poder ver como está. É um cooler da Cooler Master, ele tem a base de cobre, ele é low profile, ele atende as necessidades dos, no caso aqui é um QNCT que está aqui, tá? É um interposer de primeira geração. Ele tem um die exposto, então eu apliquei metal líquido para ele na época, ficou excelente. Mas agora está apresentando esse probleminha, já faz vários meses, talvez eu deve fazer uns 8 meses. E agora eu vou estar fazendo a remoção aqui para a gente ver como é que está esse metal líquido. Pessoal, terminando de tirar o último parafuso aqui. E aí, pessoal, ele não escoou, mas ele parece ter perdido um pouco das propriedades, né? Ou foi uma quantidade pequena, né? Eu vou estar fazendo porque parece que ele não fez uma adesão tão boa, né? Não parece que ele fez uma adesão tão boa. Quando ele adere devidamente, você fica com restos, né, dele tanto aqui quanto na superfície do die. Aqui ele parece não ter aderido tão bem na época da aplicação, tá? Agora eu vou estar fazendo a remoção disso aqui, né? Polimento novamente, né, para ele poder aderir bem no cobre, e vou estar fazendo uma limpeza caprichada na superfície dele aqui com limpa-contato, né, do IHS, do IHS não, perdão, do die. E obviamente uma limpeza aqui ao redor. No caso ele já está isolado, né, com verniz aqui, então não precisa vernizar novamente, só vou limpar mesmo as superfícies e aí fazer uma nova aplicação aqui. Aqui eu consegui dar uma limpeza boa, tá? Aqui na verdade estava bem fácil de remover, estava apenas uma pequena borra. Já aqui no cobre, ele já houve uma solidificação, né, ele se solidificou, tanto que, né, não sai nada da minha mão. Aqui eu tentei aplicar um limpa-contato, né, ver se saiu alguma coisa, mas aqui ele realmente, né, em contato com o oxigênio, aí deve ter, e em contato com o cobre, obviamente, né, porque o metal líquido ele tem uma pequena diluição no cobre, né, diferente se aqui fosse cobre niquelado, né, se fosse revestido com níquel, ele possivelmente ainda estaria sólido, né, ele ainda estaria líquido, perdão.
Agora já aqui ele já deu uma, né, alterou um pouquinho as suas propriedades. Talvez devido a isso, ali ele tenha perdido um pouquinho de contato com o passar do tempo, tá? Mas enfim, agora a gente vai fazer a limpeza disso aqui. Eu vou ter que usar uma lixa 1500 ou no meu caso, eu vou usar uma ferramenta de polir, né, para poder remover isso aqui e aí sim poder fazer uma nova aplicação. Fiz a limpeza aqui, não sei se dá para vocês verem, mas agora está bem limpinho. Mas para poder remover todo aquele metal líquido aqui que estava bem solidificado mesmo, eu tive que fazer uma raspagem com essa chapinha de metal que eu tenho aqui, tá? Para poder remover, porque ele ficou, né, numa quantidade razoável e bem solidificado. Então, só a lixa não estava removendo. Aí depois sim eu usei essa lixa aqui, tá? Uma lixa 1500. Mas ainda assim tinha partes, né, que ficou aqui sobrando, né? E aí sim, por último, eu usei minha ferramenta de polir. Eu uso essa ferramenta de polir aqui, né, ligada numa mini retífica, e ela vai fazendo a limpeza e deixa desse jeito que vocês estão vendo. E a limpeza, né, do restante aqui eu limpei com limpa-contato, tá? Fiz a limpeza aqui, agora ele está realmente bem polidinho, dá pra gente fazer a aplicação do metal líquido. Pessoal, aqui agora eu coloquei um isolamento aí, né, em torno do die, só para garantir, né, que não vou fazer lembrança aqui, porque metal líquido, né, a gente tem que garantir que ele não vai cair onde não deve. Então eu vou fazer isso aqui para poder espalhar ele, depois eu vou remover a fita, né, certo? Estou usando no caso aqui, uma vassourinha, né, eu não lembro o nome disso aqui exatamente, esse pincelzinho aqui, né, que ele já vem no metal líquido que eu comprei, o LT100, tá? No caso aqui eu apliquei um metal líquido que eu comprei no Mercado Livre, que eu recomendo para vocês inclusive, vou deixar na descrição o link aí. Esse metal líquido aqui, ele é artesanal, e a pessoa que faz ele mistura as quantidades corretas aí, e ele vem em 3 gramas, o que para metal líquido é muita coisa, rende várias aplicações. E ele está num preço muito abaixo do mercado e eu já testei ele comparando com o LT100 e ele tem o mesmo desempenho, tá? Então, e o LT100 é o mais barato aí dos metais líquidos do mercado e mesmo assim esse aqui consegue ter uma relação melhor e além de estar aqui no mercado chegar mais rápido, tá? Vou fazer a aplicação aqui. No caso esse IHS aqui, esse daí eu já fiz a limpeza dele com limpa-contato, tá bom? E agora eu vou fazer a aplicação aqui desse metal líquido. O metal líquido, diferente da pasta térmica, ele tem que espalhar bem, né? Você tem que ficar dando várias passadas. Se você vê que você passou num local e a hora que você passar o pincel ele sair daquele local, significa que ele não está pegando muito bem naquele local, viu? Naquela parte do seu die, onde você estiver aplicando, seja no IHS de um processador desktop ou outro local, ou na base de um cooler. Aqui no caso ele aderiu bem, ele não ficou soltando, ou seja, a superfície está limpa, ele fez uma boa aderência, diferente da primeira aplicação que eu fiz, provavelmente, que ela não estava aderindo tão bem. E aqui já está aderindo bem melhor, tá? Então eu vou fazer a remoção do excesso desse metal líquido, ele não pode sobrar muito, tá? Não tem importância ele sair na fita aqui, que eu vou tirar essa fita. E por baixo está isolado lembrando que, né, sempre fazer isolamento ali com verniz, né? Eu isolei lá com verniz. E agora eu vou estar fazendo a remoção dessa fita, né? Vou limpar isso aqui também. Vou estar fazendo a remoção da fita e aí eu já volto para a gente continuar. Pessoal, aqui terminei de fazer a aplicação, tirei a fita, certo? Joguei a fita fora. Tomar bastante cuidado na hora de remover a fita, para você não respingar aquilo, tá? Remova uma fita por vez, bem devagarzinho. Aí beleza, essa parte aqui está feita, né, da aplicação no interposer, tá? E agora eu vou fazer a aplicação aqui. Já dei uma isolada aqui também. Se você quiser deixar menos do cobre exposto aqui, né, deixar esse círculo um pouco menor. No caso desse aqui eu estou dando um exemplo, tá? Porque a gente viu que ele não pega nessa superfície toda, obviamente que o die é menor que isso. Para você se você entrar um pouquinho mais para dentro com a fita, você garante que não caia, né, metal líquido no alumínio, porque lembrando, né, quem já viu outros vídeos aí sobre metal líquido, ou o meu mesmo, ou vídeos no canal do Daniel aí, sabe que o metal líquido não pode ir em contato com o alumínio, tá? Então a gente sempre isola o alumínio e outras partes onde o metal líquido não deve ir, para ele ir só no cobre ou no níquel, tá? Que são os dois metais que você pode estar fazendo a aplicação. Aí eu vou aplicar agora aqui mais um pouquinho de metal líquido aqui, porque é sempre assim, diferente da pasta térmica, que você aplica em apenas uma superfície
e depois pressiona e está tudo certo, aqui é bom você aplicar um pouco em cada superfície, garantir que ele aderiu bem nas duas superfícies, para depois você tá fazendo a junção das superfícies, tá? E agora eu vou fazer a aplicação aqui. Eu dei um polimento já, né, com a ferramenta, a limpeza e o polimento. Aqui normalmente no cobre, por ele não ser tão polido, mesmo eu tendo dado, né, feito esse serviço de polir, ele não adere tão bem quanto no próprio die, né? No die ele pega bem melhor, tá bom? Tanto no die de placa de vídeo, né, de GPU, quanto de processador, ele adere bem mais fácil. Ou no níquel, né? Se você tiver um cooler de cobre niquelado aí, ele vai aderir mais fácil do que nesse de cobre aqui, tá? O de cobre requer um pouco mais de polimento, limpeza, para ele poder aderir corretamente. Vou demorar um pouquinho aqui, tá? Mas vou ficar espichando esse metal líquido até ele aderir em todos os locais. Removi a fita aí, pessoal. Agora tá, né, prontinho. Eu tentei, né, abaixar o máximo possível do nível do metal líquido para não deixar sobras, tá? Porque ainda que ele tenha uma certa resistência ao escoamento, se você deixar ele na vertical por muito tempo, ele vai descer se tiver excessos, tá? Já fiz um experimento com uma placa de vídeo, né, uma 1080 Ti, e eu vi que houve escoamento quando há excesso. Então, com o metal líquido a gente aplica o mínimo possível, que atenda à necessidade sua de temperatura, porque ainda que haja às vezes um desalinhamento entre o processador e o cooler que você vai instalar, principalmente se tratando de interposers, que às vezes vem ali com uma tolerânciazinha, né, de empenamento para um lado ou para o outro, você tem que colocar o menos possível que te atenda, né? Então coloca um pouquinho, faz o teste, pressiona os parafusos, solta um pouquinho mais parafuso de um lado, perto do outro, e vê se atende você. Caso contrário, você vem aqui e aplica um pouquinho mais de metal líquido aqui, bem pouquinho mesmo. Aqui eu apliquei uma gotinha, né, menos do que uma gotinha, e deu para espalhar ele inteiro, ainda sobrou, eu tive que tirar. Se você for fazer uma adição aqui, tem que ser bem menos, porque o que é mais difícil é fazer ele aderir. Depois que ele aderiu, se você colocar uma pequena quantidade aqui, já tem um grande ganho no volume total, tá? Então, se você for fazer uma adição posterior, coloca só uma pontinha mesmo, um cocô de mosquito, como diz o outro, e aí faz novamente os testes aí, para ver se atendeu ao que você está precisando, tá? O metal líquido é nesse sentido, você vai ter que fazer uns testezinhos para ver se ele está bem espalhado, né? Diferente da pasta térmica, que de qualquer jeito que a gente colocar apertando ali, ela vai espalhar, tá? Então, só se atentar a isso. Agora vamos fazer montagem ali e vamos fazer os testes de temperatura. Aí, pessoal, fiz a montagem aqui do dissipador já, metal líquido, como eu tinha aplicado lá para mostrar para vocês. Agora eu vou rodar aí um benchmark do CPU-Z, ou até o teste de estresse, e vamos acompanhando aqui, né, a evolução da temperatura aqui. Eu vejo que é um processador de 65 watts, né? Consumo de energia ali, ó. 65 watts, né? Pelas especificações ele é 65, que está dando 60. Mas vamos lá. E essas, né, a gente está usando um cooler low profile, né? Lembrando que a gente está usando um cooler low profile com uma base de cobre, né? E já é bem interessante as temperaturas que ele obtém, levando-se em consideração isso, né? Essas limitações. O metal líquido ele faz uma grande diferença. Se eu tivesse com pasta térmica aqui, possivelmente eu estaria batendo temperaturas elevadas, se não throttling, né? Mas veja que aqui eu estou tendo 50 e poucos graus, né? No caso aqui ele está variando o consumo ali, diminuindo um pouquinho o consumo. Mas, porque ele saiu, né? Do PL2, ele deve ter entrado em PL2 aqui, ficou alguns minutos, agora está em PL1. São os modos de energia do processador aí. Mas, enfim, ele vai manter isso, né, essa pontuação aqui. Para eu poder eliminar essa diferença e ele manter uma pontuação mais alta, eu teria que utilizar a ferramenta Intel XTU. Pelo Intel XTU eu consigo tirar essas limitações de energia e fazer ele ficar funcionando com um TDP mais elevado durante toda a carga, durante todo o tempo com carga de trabalho alta, né? Mas aqui a gente já consegue ter uma noção aí do efeito do metal líquido, né? Eu teria tido resultados muito diferentes se eu tivesse usado uma pasta térmica, por melhor que seja aqui, tá?
Então a gente vê que o metal líquido tem realmente um ganho de desempenho muito bom e é indispensável para quem vai utilizar interposers, né? Para você ter uma temperatura excelente, é indispensável. Tá certo? Agora, para esse cliente, eu vou colocar aqui um water cooler de 120 milímetros e vou aplicar uma boa Cooler Master para não precisar ficar fazendo a substituição do metal líquido aí a cada 8 meses, né? Que é um período de tempo onde ele já começa a apresentar aquela solidificação. É claro que agora com essa melhor aplicação talvez se estenda por mais tempo, porque ele aderiu melhor ao dye, né? Então deve demorar mais. Da primeira vez a aplicação não ficou tão boa, então ele meio que se soltou, né? Agora eu vi que ele aderiu bem quando eu fiz a aplicação. Mas enfim, eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui com o XTU para poder tirar as limitações de energia e vamos ver, né, a diferença na temperatura. Eu alterei os campos, né, aqui usando essa ferramenta da Intel, né, acho que boa parte do pessoal deve conhecer. Perdão, reflexo aqui. O Intel Extreme Tuning Utility. Ele serve para o Intel XTU, né? Serve para poder alterar os parâmetros de energia, quando você tem um processador desbloqueado, você pode fazer overclock por aqui também, né? Tudo relacionado à frequência e energia, você pode mexer por aqui. Desde que o seu processador seja desbloqueado ou que ele permita a placa-mãe e o processador permitam, né, uma mínima liberdade de controle. No caso aqui eu alterei esses campos, eles não estavam com esses valores, estavam com valores menores. Eu subi para 100 watts aqui no PL2 e 60 no PL1. Tá? A janela de tempo também eu aumentei. E só isso que eu fiz nessa parte aqui. Tá? Esse processador é bloqueado, então eu não consigo mexer no clock ratio. Tá? Então eu vou deixar assim, eu consigo mexer na amperagem também, né, na corrente. Permitir que ele utilize mais corrente caso ele precise, mas eu vou deixar assim mesmo. Tá? Agora eu vou fazer uns testes, vou rodar novamente os testes para a gente ver. Bem, pessoal, eu estou rodando aqui há mais ou menos uns 3 minutos. 3 minutos, 4 minutos, né? 4 minutos de estresse no CPU-Z, certo? E ele mantém, ó, a pontuação do CPU-Z estável em 3.600 durante esses 4 minutos, porque eu estendi, né, como no vídeo, na parte anterior eu falei, a respeito de estender lá o tempo do PL2 e também liberar energia, né, mais energia para o processador. Então ele consegue ficar num estado de consumo elevado durante mais tempo. Certo? A gente pode ver aqui, ó, que ele está consumindo em torno de 67, 70 watts. E as temperaturas, depois de 4 minutos de estresse, atingiram esse valor. Lembrando que eu estou usando um cooler box low profile, né, pessoal? Low profile. E mesmo assim, a gente tem temperaturas aceitáveis, levando-se em conta essas circunstâncias, tá? Aqui ele não diminuiu a pontuação nem um minuto, nem um ponto praticamente. E ele está o tempo todo no clock máximo dele, né? No clock turbo máximo dele aqui. Ele oscila aqui entre 3.8, 3.9, 4.1, tá? Dá umas osciladas aí. Mas enfim, a pontuação basicamente aqui não muda. E a temperatura aqui está estabilizando em torno desse valor. Tá? Ela não chegou em um minuto a bater 80, ela fica oscilando, né, nesse valor. Lembrando que hoje aqui está 32 graus, né? Opa, perdão. A gente pode ver aqui, ó. 32 graus. Então, subiu 40 graus aí praticamente do processador em carga, né, em carga máxima, liberando toda a energia que o processador consegue consumir. E a gente tem isso aí. Eu imagino que, a essa altura do campeonato, ele deve estar tendo algum throttling, talvez, ele pode estar tendo algum throttling no VRM, né? Ele pode estar tendo algum throttling no VRM. Inclusive, eu vou medir aqui para ver, né? No Intel XTU, deixa eu ver se no Intel XTU mostra alguma coisa pra gente. Olha, ele está dando que deu Power Limit Throttling, né? Por isso que ele estabilizou um pouquinho lá. Do VRM não deu, né? O VRM ele está, pelo jeito, dentro do throttling normal. Aqui ele deu um Power Throttling, né? Então, se a gente quiser remover esse Power Throttling, a gente pode aumentar aqui, porque ele está consumindo mais lá e aqui eu estou limitando, né? Então a gente pode aumentar aqui um pouco, colocar isso aqui em 75, por exemplo. A gente pode colocar isso aqui em 75. Vou deixar em 80 aqui para ver. Salvar. Opa, clicar, né? Perdão. Voltar aqui. Aí aqui, ó, pode ver que ele removeu
o throttling de energia, né? E vamos ver aqui no CPU-Z, tá? No HWI. Aqui com certeza talvez as temperaturas aumentem, que agora eu tirei o throttling dele de temperatura, ele vai poder subir um pouco mais, né? Aqui está sem throttling nada agora, certo? Ele está consumindo 66, perdão. E não temos throttling aí, né? Nem throttling de energia, porque existem vários throttlings, né? De energia, o throttling no próprio VRM, quando o VRM esquenta ele tem que se proteger, ele diminui também a energia que vai ser entregue para o processador. O thermal throttling do processador e throttling de corrente elétrica. Normalmente isso aqui dá quando você vai rodar a carga AVX 512, isso aqui rapidinho já dá throttling de corrente. Mas enfim, serve como um experimento bacana aí a gente vê, né? Isso daqui vale para qualquer interposer, tá pessoal? Isso aqui você pode controlar aí no seu interposer com i9 também, aí, com i9 de engenharia, o i7 11800. Tá? Esse software aqui, Intel XTU roda. Lembrando que você só tem que desabilitar a virtualização, tá? O recurso de virtualização do Windows, não o Intel VMX dentro da BIOS. Basta você desabilitar o recurso de virtualização dentro do Windows, de máquina virtual. Dentro do Windows, aí você consegue utilizar, porque o Intel XTU é incompatível com a virtualização de máquina aí no Windows, tá? Você tem que desabilitar o recurso e aí você consegue rodar, tá? Então, ó, a gente vê que as temperaturas subiram um pouco, mas é aquilo, né? Já estou rodando o teste há 8 minutos. 8 minutos. E estamos em temperatura ok ainda, né? Para essa carga de trabalho. Beleza? Então a gente viu aqui que o metal líquido faz toda a diferença, porque com certeza eu nunca teria conseguido isso usando pasta térmica num cooler low profile. Show de bola? Agora vamos fazer um testezinho lá com um water cooler e pasta térmica. Aí pessoal, estou aqui agora com um water cooler de 120mm da Deepcool, tá? O cliente pediu para eu instalar, né? Então vou colocar para ele aqui, o outro coolerzinho está aqui, né? Da Cooler Master, aquele simples. Low profile, agora vamos fazer um testezinho de estresse aí. Seguindo os mesmos parâmetros, tá? Configurados os mesmos parâmetros no XTU. Aqui, ó, 100 watts, 80, 128 segundos. Aí, ó, pessoal, com o water cooler de 120mm, e a pasta térmica que eu estou usando é essa aqui, pessoal. Tô aplicando, vamos ver se dá para mostrar para vocês. Estou usando essa pasta térmica aqui. Masterjol Pro V2, beleza? Uma excelente pasta térmica, custo-benefício. Tem na Amazon. Aqui no Brasil, o custo-benefício, uma das melhores é essa aqui, tá? Quem tem o Amazon Prime aí, consegue frete grátis, tá? 3 gramas, 50 e poucos reais, eu acho. Excelente custo-benefício mesmo. Mas vamos lá, temperaturas excelentes, né? Uma boa combinação aqui, um water cooler, né, de 120, com uma pasta térmica boa, já deu aí um desempenho, tá dando aí um desempenho térmico bem bacana. É lógico que eu não vou ficar aqui mais 8 minutos gravando para vocês, mas eu vou dar um pause e quando for 8 minutos eu volto, né? Porque aquela hora eu fiquei 8 minutos estressando, então nada mais justo que a gente fazer uma comparação de tempo mais precisa, né? Vou dar um pausezinho aqui e depois eu volto. Pessoal, passou um bocadinho de tempo já, né? Bocadinho. Não sei quanto precisar para vocês aqui, até porque eu fui fazer outras coisas, mas já passou bastante tempo nosso que estava antes, certo? E ele se estabilizou, ó, nessa temperatura aqui com, né, essa belezinha aqui, Masterjol Pro V2, recomendo, com um water cooler de 120, certo? Obviamente tivemos desempenho térmico melhor do que com aquele cooler box, até porque, né, a dissipação dele é bem limitada pela quantidade de material e pelo diâmetro do fan, né? Aqui a gente já tem, com o water cooler, um sistema bem mais eficiente, né? O water cooler, obviamente, tem uma capacidade de absorver calor aí bem maior do que aquele kitzinho. Mas a gente viu que, mesmo se tratando de um coolerzinho bem pequeno, né, com metal líquido, a gente consegue um resultado bem bacana, se tratando de um cooler de baixo custo.
Valeu, professor, muito obrigado pelo conteúdo, cara, muito obrigado por estar sempre agregando coisas ao meu canal. Você é top demais, Henrique. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido. Fez aí no seu kit, deu ruim? Você nem viu o vídeo aqui, hein? O canal do Henrique tá na descrição, vai reclamar com ele lá. Deixa o like no vídeo, segue no Instagram. Quer participar dos nossos grupos de informática do Facebook? Links na descrição. Grupo de Interposer, de Zinho, de informática geral para técnicos e usuários. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e tchau!